Olá, estamos novamente com mais um programa Impacto e Propósito. É uma alegria sempre estar aqui para trazer boas notícias e contribuir para que você esteja cada vez mais desperto e conectado aí com ações que possam transformar o mundo. E o mundo precisa de muita transformação, né, gente? Tem muita coisa a ser feita e nós vamos contribuir com essa transformação. Hoje, o nosso tema a gente quer falar para você como é que você pode direcionar parte do seu imposto de renda para transformar vidas. Já fez sua declaração de imposto de renda? Já conversou com alguém que fez, que ainda está juntando a documentação? É um tempo de tanta burocracia que até cansa, né? Só de pensar. Mas sabe que tem uma parte muito boa nessa história, que você pode usar parte desse imposto de renda e, ao invés de pagar esse imposto ao governo, deixar esse dinheiro, esse recurso na sua comunidade para ajudar projetos sociais, tanto para idosos quanto crianças, no esporte, na cultura. Então, se liga aí que o programa vai trazer muitas informações. E hoje com a gente aqui está a Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Rose. Mariana, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente hoje. E eu estou, assim, apavorada com os dados que eu vi aqui no site do Efeito Social, que você vai falar daqui a pouquinho. É isso mesmo. Quer dizer que 18 bilhões de imposto de renda, isso dados de 2024, sobre os impostos declarados em 2023, né, o ano de competência de 2023, não foram destinados. 18 bilhões poderiam estar ajudando as pessoas e não estão. Gente, é um número muito assustador, né? Muito grande. 97% das pessoas físicas não destinaram imposto de renda, ou seja, só 3% fizeram a destinação, né? Isso. E 70% de projetos aprovados para leis de incentivo que estão prontos para captar esse recurso não conseguiram ter o recurso ali para fazer esse movimento, né, de impacto social. Mas antes da gente falar sobre isso, Mariana, se apresente para nós, conta para nós a sua trajetória. Quem é você, Mariana? Como é que você chegou até esse lugar aí de militar a causa da destinação do imposto de renda? Claro. Pessoal, primeiro é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje. É uma oportunidade incrível e única também para poder falar, né, sobre imposto de renda, onde todo mundo se assusta muito. Mas, bom, eu venho da área exata, né, sou formada em física e logo no início da minha carreira, depois eu dei aula durante alguns anos e na sequência eu entrei no concurso, né, fui concursada do Banco do Brasil aí durante 11 anos. E depois desses 11 anos eu estava fazendo doutorado, né, mestrado na época, e estava trabalhando com estratégia, design, marketing, né, eu era sócia de uma agência. E durante toda a minha trajetória, eu sempre atuei e sempre esteve presente a questão de não só voluntariado, mas ajudar o próximo. Então, por exemplo, durante meus 11 anos que eu estive dentro do banco, eu sempre atuei com causas, né? Então, eu coordenava equipes de comunicação e autodesenvolvimento, cuidava do voluntariado, clima organizacional. E quando eu estive nessa agência, né, como sócia, eu também identifiquei ali que eu estava também fazendo a gestão e coordenando o instituto. Então, e aí eu vi que isso permeou, né, de certa forma, toda a minha vida. Sou voluntária desde adolescente, então desde os meus 14, 15 anos eu faço voluntariado com amigos e tal. Mas eu nunca imaginei estar hoje como uma empreendedora social. Né? Mas esse foi um caminho que me ligou e me conectou de forma que em 2022 eu saio da sociedade e eu crio, né, a Efeito Social, justamente com o foco de causar algo semelhante como se fosse o efeito borboleta, né? O efeito borboleta, ele diz que o bater das asas de uma borboleta, ele pode causar um tufão do outro lado, né, do mundo, e às vezes a gente acha que está fazendo pouco, né? Mas é esse pouco, se de pouco em pouco todo mundo fizer de fato a sua parte, a gente pode sim transformar ou ter resultados incríveis para a nossa sociedade. E os dados, eles realmente são muito impressionantes. Então, quando a gente pensa, né, os 18 bilhões, a gente acha que a maioria disso é oriundo de pessoa jurídica. Ah, mas pessoa jurídica, ela tem mais dinheiro, eu posso, né, vou deixar isso a cargo deles. E os dados, eles mostram, isso é um dado público da Receita Federal, que o ano passado, né, dado de 2024, mais de 14 bilhões de reais seria o potencial de pessoa física. Uau! Então, a Efeito Social, ela vem justamente para a gente levar esse movimento, né, um movimento de fato para transformar. E o nosso foco ali é fazer com que recursos, de forma geral, principalmente imposto de renda, mas diversos recursos, cheguem em projetos de impacto.
Então, quando a gente fala que mais de 70% dos projetos não acontece porque não chega o recurso, a grande questão, tem recurso, né? O recurso, ele está na mesa, a gente precisa conhecer e, a partir disso, fazer com que esse recurso chegue. Então, esse é o nosso propósito enquanto social também ali da Efeito, de fazer com que esse assunto quando a gente fala com as pessoas já, não quero nem fazer, não quero nem falar sobre isso. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Né? Então, para ter ideia, desses 14,8 bilhões de reais que poderiam chegar, apenas 300 milhões chegaram. Então, é um número muito pequeno, né, do potencial realmente de impacto. Então, a Efeito Social, ela surge a partir disso, assim, né, eu acho que é de uma vocação pessoal mesmo, assim, sabe, de ver que dá para fazer diferença na vida, né, mesmo a gente achando que está fazendo pouco. Então, esse é nosso propósito Nunca é pouco, trabalhar. né, quando a gente pensa que nós somos uma comunidade, né, nunca é pouco, cada um tem que fazer a sua parte, o seu pouquinho, né, às vezes você pensa assim, mas eu vou destinar, né, o percentual é pequeno, vai dar R$100, imagina, né? E 100 mais 100 mais 100 dá 14 bilhões. Exato, eu acho que esse é o poder mesmo, sabe, da transformação. Se eu tenho que fazer a minha parte. É o único, do imposto de renda que a gente paga para o governo, é o único valor que a gente tem em gestão, esse percentual. Você pode decidir o que vai ser feito com esse recurso. Exato. Né? E eu acho que essa é a primeira, talvez, dúvida que a grande maioria das pessoas tem, o que eu acho que dá para a gente começar, claro, que é sobre, a gente tem que entender que é sobre o imposto devido. Porque a grande dúvida, mas eu pago imposto, mas eu sempre restituo, né? Então, como é que funciona essa matemática? Então, não é uma doação. Não é uma doação. Eu não estou tirando nada do meu bolso, porque eu já teria que pagar esse imposto de qualquer forma. Exatamente. Já estou devendo. Exato. Tá. Então, vamos pensar o seguinte, principalmente para quem é assalariado, né? Ganha um salário ali todo mês. A gente já vê no nosso olerite, na folha de pagamento, que tem o desconto, né, do imposto de renda. Essa é a certeza que a gente tem na vida, né? O leão vai rugir ali, não tem. Então, o que acontece? A gente tem um desconto, né, que é realizado em folha de pagamento. Esse desconto que acontece na folha de pagamento, a empresa ela faz ali com base em algumas características suas. Mas o ajuste agora, esse período, ele é realmente para ver quanto a Rose deve agora realmente. Esse mais menos, então a gente coloca educação, saúde, a gente vai colocar agora todo esse mais menos ali para fazer essa conta. E sai um valor de imposto devido. Esse valor do imposto devido, ele diz, Rose, você tem para restituir. O que é uma restituição de imposto de renda? Isso significa que você pagou mais do que você deveria. Então, por exemplo, você pagou lá, por exemplo, vamos imaginar ao longo do ano, 17 mil reais de imposto. E aí o governo viu que a conta que você deveria ter pago era 15. O que acontece do 15 para 17? Porque eu joguei ali o que é dedutível, né? Eu joguei ali a pós-graduação que eu fiz. Exato. Eu joguei ali uma conta médica. Saúde. Escola também tem alguma coisa, isso, né? Vai fazer o mais menos ali, o governo vai falar, Rose, você me deve 15 mil. Só que você me pagou 17. Então, esses 2 mil de diferença, essa devolução, essa restituição que você tem é isso. É quando você pagou a mais para o governo, certo? Poderia ter acontecido o contrário. De repente, o governo fala, você me deve 15, mas você me pagou só 14. Então, você tem que pagar. Então, as pessoas que pagam DARF, é isso que acontece. Elas, nesse caso, o que acontece é que esse R$1.000 de diferença que faltou do imposto devido ali. Então, uma declaração é sempre diferente da outra. Por quê? Porque a gente tem custos de vida diferentes, né? Então a gente tem, às vezes tem educação, às vezes não tem, às vezes tem filho, às vezes não tem. Então tem um monte de séries ali, né, que faz com que esse cálculo ali realmente fique complexo. Mas o que a gente precisa entender é esse mais menos. Quando eu restituo, é porque eu paguei além. E quando eu tenho que pagar é porque eu não paguei o suficiente para ele. Agora, um ponto bem importante é do imposto devido. Quando eu falo imposto devido, é desse valor, então é desses 15 que eu te falei, que o governo fala, Rose, eu abro mão, você pode destinar um percentual, então eu não vou ficar com esse 100%. Eu deixo você destinar até 7%, e a gente já vai falar um pouquinho sobre os percentuais. Eu deixo você destinar até 7% e eu fico com 93%, desde que você destine para projetos de interesse público. Então, ele permite que você faça essa segregação. Por isso que eu falo que a única forma e gestão que você tem do imposto de renda é neste momento.
E aí eu posso te perguntar, Mariana, tudo bem, mas aí eu devo 15 mil para o governo, ele vai tirar desses 15 mil o recurso que vai ser destinado para a instituição que eu escolhi, para o projeto que já está aprovado e eu escolhi, Exato. né? Mas digamos que eu tenha a restituir, isso vai impactar na minha restituição? Vai impactar, porque aí, se você tem a restituir e você também destinou para alguma instituição, o que acontece? Você vai restituir a maior, né? Então o governo vai falar, não, você já me pagou, então você vai restituir esses 2 mil, mais o que você destinou. Né? Então, se você destinou 100, 200, 300 reais, você vai receber esse valor a maior. E se for ao contrário, o que acontece? Ele deduz. Então, se for no caso lá do 14 para o 15, né, então o governo vai falar, opa, você tem que me pagar 1.000. Daí você fala, não, calma aí, mas eu destinei 200 reais aqui para uma instituição, coloquei a informação. O governo fala, ok, então você agora me paga 800. Então, ele faz então, essa do meu bolso não vai sair recurso. Não. É o dinheiro que eu devo. Exatamente. Isso aqui fica bem claro, porque as pessoas acham que vai ser descontado daquilo que ele teria de restituição, ou que ele vai ter que pagar a mais. Isso não vai acontecer. Não. O que acontece é que você tem que fazer esse valor antecipado. Sim. Né? Então, assim, então a gente fala que, entre aspas, sai do bolso, porque você faz antecipado. Mas ou você vai restituir, né, tipo, esse valor é maior, ou você vai compensar no valor que você tem para pagar. Então, ele não sai, por isso que a gente fala que não é doação. Ele é uma doação lá dentro, né, no sentido do coração quentinho que você está destinando para uma instituição. Mas ele é uma destinação. É um dinheiro, se você fala assim, eu não quero destinar para instituição nenhuma, não quero fazer nada. O governo vai falar, tudo bem, Rose, não tem problema, mas esse valor fica 100% comigo. Ele não vai ficar com você de forma alguma. Então, de qualquer forma, sim ou sim, o governo vai ter os 100%. Ele só abre mão se você destinar para projetos, por isso que são projetos de interesse público. Então, sim, isso é bem importante. Sim. Essa eu acho que é uma dúvida grande, né? As pessoas têm medo de que isso vá sair do bolso dela. E é um dinheiro que ele vai sair, ele já saiu do seu bolso muitas vezes, né? E você vai fazer essa destinação. O que você está escolhendo mando para aquela organização da sociedade civil que está aqui do meu lado, atendendo a minha comunidade, ou mando para Brasília. Eu prefiro deixar na minha comunidade. Eu também. Né? Com certeza. Mas mesmo assim, Mariana, muito boa a sua explicação, acho que isso aí vai esclarecer para muita gente mesmo. Tem gente que ainda tem medo. Tem medo porque tem aquele papo de que vou cair na malha fina agora, sim, porque não vou mexer, porque vai que o governo me descobre. Mas eu acho que hoje, né, gente, o governo sabe absolutamente tudo que você gasta, ainda mais você tem que colocar CPF em nota, você tem. Hoje a questão fiscal está muito mais transparente, né, do que foi no passado. A gente cai na malha fina quando a gente faz a destinação? Como é que funciona isso? Não, esse é o mito. É o mito. Esse é um mito interessante porque quando a gente cai na malha fina, não é porque você destinou para uma instituição, né, que estava lá tudo certinho. É porque provavelmente, aí tem várias, né, hipóteses, mas assim, eu acho que o principal, gente, é saber se é a instituição que você vai destinar o imposto de renda, se ela pode receber recurso de imposto de renda. Acho que esse é o ponto. Por quê? Porque lembra que eu falei que são projetos de interesse público? Então, eu já estou falando que não são todos os projetos. Eu não posso simplesmente ajudar a minha instituição ali, a minha comunidade ali do lado, pego o CNPJ deles e declaro. Não é assim que funciona. Eu acho que esse é o ponto importante. Então, quando a gente vai destinar, sempre perguntar, vocês têm algum projeto que pode receber dinheiro de imposto? Eles falarem que sim ou que não, e as organizações do terceiro setor, elas são muito bem capacitadas para responder isso. Né? Então, fala, nossa, eu tenho um projeto. Ou você procura um projeto. Também. Tem outras formas que a gente pode conversar também sobre isso. Então, você sabendo que essa instituição pode receber dinheiro de imposto de renda, não tem erro, gente. É colocar lá em doações efetuadas, você vai colocar o CNPJ e o valor que você doou e pronto. Você vai cair na malha fina da mesma forma se você, de repente, um dependente está declarado em 2, sabe? Então, é mito, né, de você vai cair na malha fina se fizer essa destinação. Você vai cair na malha fina se o projeto não pode receber dinheiro de imposto. Aí a questão é como saber... E como ter essa segurança, então, Mariana? Exato. Conta pra gente, onde é que eu posso buscar esses projetos e o que determina que um projeto pode receber imposto de renda ou não, né? Existe algum protocolo? Como é que a gente sabe, tem essa segurança de que esse projeto pode receber o recurso? Tá.
Então, antes da gente falar desse aqui, só vou colocar uma informação que é bem importante. Então, por que eu falei 7%, né, aquela hora? Porque a gente vai pensar assim, ó, tem duas formas da gente fazer essa destinação, tá? A gente pode fazer ao longo do ano. Então, poxa, em 2024, o ano passado, eu destinei para... ou eu não destinei, né? Enfim, tem essa possibilidade. O que eu podia ter feito ano passado era destinar até 7%. 1% é sempre exclusivo para o esporte. E eu tenho diversas leis que eu posso destinar. E aí eu estou falando de cultura, esporte, audiovisual, Pronas PCD, Pronon, que são projetos oncológicos. Reciclagem entrou esse ano, então não é o caso do ano passado, né, de ter. Mas eu estou falando de projetos do Fundo do Idoso e do Fundo da Infância e Adolescência. Então, tem todo esse leque que você pode destinar. Então, você pode destinar lá 6%, na grande maioria, 1% para o esporte. Eu posso combinar? Eu destinei 2% para a cultura, 3% para o esporte. Pode, você pode combinar o percentual que você quiser. Tá? Lembrando que é limitado a 7%. Quando a gente vira o ano, agora, no momento da declaração, o que acontece é que a gente vai fazer a declaração e tem um campo específico lá em fichas da declaração, doações efetuadas diretamente na declaração, que permite a gente fazer agora o que a gente não fez ano passado. Puxa, eu não sabia que eu podia ter destinado para toda essa quantidade de projetos. E agora eu quero destinar. Como que eu sei, né? Como que eu faço agora? Você pode destinar 3% para criança e adolescente e 3% para idoso. Então, essa é a possibilidade agora. Ah, mas eu quero destinar para o esporte. Não. O esporte foi ano passado. Agora o que você pode achar é um projeto ou de idoso ou de criança e adolescente que tenha lá no fundo algo esportivo. Mas a gente vai destinar para esses dois fundos 3 mais 3. Na lei do esporte, nesse momento, não é possível. No momento agora da declaração, não. Então, a gente está falando de fundo da infância e fundo do idoso. Né? Então, 3 mais 3 que soma até 6%. Por isso que às vezes a gente ouve, né, 6%, mas é porque é combinado esse 3 mais 3, tá? Agora, o ano passado, a gente poderia ter destinado 6% para criança e adolescente. Né? Então, a gente dobra o potencial caso você queira esse impacto em criança e adolescente. Ou dobra o impacto para idoso. Aí a gente chega a 6. Ah, eu não quero destinar para o esporte. Então, o limite vai ficar em 6, né? Porque o 1% é sempre esporte. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? Então, 7% é sempre relativo ao ano anterior. Então, caso você queira, agora, ao longo de 2025, destinar para projetos, pode destinar, guarda os recibos que você recebe, e esse recibo você declara o ano que vem. Tá, então, encerrando agora esse período de declaração, que vai até 31 de maio, né? A partir do dia 1º de junho... Você pode destinar ao longo do ano, janeiro. Você só pode... que eu estou destinando. Agora eu estou fazendo declaração referente à competência de 2024. Isso. Então aqui é 6%, 3 e 12, 3 é crianças e adolescentes. Agora, se eu quiser já começar a fazer a destinação referente à competência de 25, eu já posso desde já começar a fazer essa doação aí e chegar aos 7%. Exato. Igual a gente já está indo em médico e tal, e a gente já está começando a guardar para o ano que vem. Desde janeiro, a gente também pode destinar e guardar esse recibo para o ano que vem. Então, é sempre importante que a gente tenha esses dois momentos. Agora é o ajuste. E o ajuste, né, do que você pode destinar. Uma coisa bem importante é que o próprio sistema da Receita, ele diz o valor que você pode destinar. Então, você não precisa se preocupar, mas qual que é o valor, qual que é o cálculo. Mais e depois vou ter problema, não vou ele diz. E no momento que você coloca, poxa, eu vou destinar... e agora você destina para o fundo. Então, por exemplo, eu vou destinar para o fundo do estado, né, do Paraná, São Paulo. Você destina para o fundo, não tem problema que você é de uma localidade que é destinar para outra. Então, você coloca porque lá... Porque o imposto é federal, então posso fazer a destinação no Brasil inteiro. Exatamente. Tá. Então, a partir do momento que você destina, colocou R$200 e o teu potencial lá era de destinar até 1.000, por exemplo, ainda vai ficar 800 sobrando, né? Então, você colocou 200, você já vai ver sensibilizar no teu mais menos ali. Então, legal. É automático, você pode brincar. Põe, tira, até você sentir essa segurança. Né? Então, é bem interessante. Mesmo para quem, eu até aconselho, mesmo que você, poxa, eu só quero experimentar para ver como é que é, começa com R$50. Entra lá, vê, destina para algum fundo da sua cidade, do seu estado, ou né, onde você, de repente, imagina que vai causar algum impacto, pode ser municipal, estadual, federal.
e destina, apenas comece, sabe? Esse é o recado. Não precisa começar já com todo o potencial total. E aí você vai aumentando gradativamente. Vai perdendo medo, né? Exato. Porque é tão estigmatizada, né, essa questão da declaração de imposto de renda. Muito. Todo mundo que você conversa tem medo de cair na malha fina porque está destinando, né? E aí tem pessoas, inclusive, que fazem a própria declaração, não contam com o serviço de um contador, né, para ajudar. O cuidado que ele tem que ter, basicamente, então, acho que é esse, né? É bem simples, né? Então, qual que é o principal caminho, né? Então, primeiro você preenche toda a declaração, porque aí você já colocou teu mais menos e vai sair o teu imposto devido. A partir dessa informação, você vai em fichas da declaração, ali do lado esquerdo, você vai em fichas da declaração, doações efetuadas diretamente na declaração. Aí vai abrir criança, adolescente e idoso. E aí você pode ver os dois ali e já vai ter o valor do teu potencial de destinação. A partir desse potencial, aí você coloca, você pode clicar sem medo. Coloca lá, eu quero colocar para o estado do Paraná, para o estado do Amazonas. Ok, eu quero para um município bem específico do interior. Você coloca lá R$50, R$100, enfim, R$20, enfim, você faz o teste que você quiser. E a partir do momento que você contabiliza isso, você só precisa lembrar de pagar esse DARF. Então, aí, na hora que você transmite, né? Então, transmitir a minha declaração. Você vai lá no ficha da declaração, imprimir. Além de aí você vai imprimir o DARF dessa doação. Daí você paga lá os R$50 e na tua próxima restituição você vai receber esse valor ou ele já vai diminuir do valor que você tem a pagar. Atenção que a Receita não vai na tua conta e fazer o débito automático, Você tem que fazer o pagamento. Você tem que fazer o pagamento da guia do DARF para poder o dinheiro efetivamente chegar ali no fundo. Explica para nós um pouco, Mariana, sobre a questão. A gente fala, para nós é tão comum falar o fundo municipal, o fundo estadual. O que é esse fundo? Qual que é essa trajetória que uma instituição percorre para poder ter um projeto ali aprovado e poder captar para esse projeto? Legal. Então, olha só, quando a gente fala de todas as outras leis que eu comentei, esporte, cultura, PRONAS, PRONON, a gente está falando de projetos que são submetidos direto para o Ministério. Então, por exemplo, eu escrevo um projeto, submeto para a Lei de Incentivo ao Esporte Federal. Esse projeto ele vai direto lá para o Ministério do Esporte. Eu recebo o ok. Mesma coisa com a cultura. Agora a reciclagem entrou esse ano, então a mesma coisa com a reciclagem. Então, os proponentes, né, quem escreve os projetos, submetem direto lá para o Ministério. Audiovisual a mesma coisa, PRONAS, PCD e PRONON oncológico. Só que daí é o Ministério da Saúde. Da Saúde. O que acontece com esses projetos é que, quando a gente submete e ele está apto a receber recurso, não é automático esse recurso. A gente falando agora da ONG, né? Isso, da Organização da Sociedade Civil. Ela foi lá, escreveu o projeto e mandou ao Ministério. Quero aprovar esse projeto. Veja aí se você consegue aprovar esse projeto para poder captar recurso de lei de incentivo de imposto de renda. Aí ele aprova, aí ele dá um ok. Opa, aprovado. Isso sai no Diário Oficial, né? Essa informação. Então, isso é um pré-requisito, sai no Diário Oficial, é divulgado. Então, se você entrar no Ministério da Cultura, você consegue ver todos os projetos. Esporte também, você consegue ver todos os projetos. Enfim, você consegue ver. O que acontece com esses projetos é que eles abrem uma conta. Então, o governo ele abre uma conta específica para esse projeto. Então, essa OSC que ele tem, ela tem agora essa conta e vai enchendo. Imagina que um projeto de R$100 mil. E vai lá, eu coloquei R$50, você colocou 100, vai no cofrinho e vai juntando. Aí tem as suas regras, enfim, ok? Mas ele vai ser executado. Essa conta aqui, depois ela vira como uma conta de fato que vai acontecer o projeto. Ok. Quando a gente fala de criança e adolescente e quando a gente fala de idoso, a gente não está falando de algo ligado a um ministério específico. A gente está falando dos fundos. Então, aí respondendo a pergunta. Quando a gente fala do fundo, ele pode ser municipal, então das cidades, ele pode ser estadual ou federal. E aí, é a mesma coisa. As organizações, elas escrevem projetos, submetem para o fundo, né? Então vai submeter. A grande questão é que quem faz a gestão, né, ali do fundo, então assim, a gente tem daí os conselhos municipais, estaduais, que são meio a meio. A gente está falando aí de organização civil e também governo, então a gente tem ali uma questão bem importante, porque são recursos que estão sendo olhados, né, sobre essas duas óticas e lentes. E esses fundos,
digamos assim, do município, ele entra recurso de diversas fontes, que não é só de imposto de renda. Ele entra de multa de empresa, às vezes, quando não executa alguma coisa, o juiz... são diversas fontes de recurso que entram dentro do... Doação direta, enfim, tem diversas fontes. E aí, o que acontece com esse fundo? Então, só que sempre a organização vai precisar escrever um projeto, tem uma documentação enorme que ela precisa... É bem burocrático. Então, a gente não precisa ficar com medo de que a gente... mas e o que ela vai fazer com o meu recurso? O que ela vai fazer com o meu dinheiro? Porque ela tem o Tribunal de Contas no Estado, da União, tem o próprio Conselho Municipal, Estadual, é tanta gente de olho em cima do que vai acontecer com esse dinheiro. E esse dinheiro, ele sempre, no caso do Fundo da Infância e Adolescência, é para atender o Estatuto da Criança e Adolescência, que é o ECA, e no caso do idoso é para atender o Estatuto do Idoso. Então, são sempre projetos que as organizações escrevem para atender esses fundos. Tá, mas como é que eu localizo esses projetos? Aí, gente, depende muito da organização da cidade ou do estado. Então, por exemplo, no caso do estado do Paraná, especificamente, é bem organizado, você consegue entrar e identificar todos os projetos que tem no fundo, você consegue ler sobre o que é o projeto, tem enfim, você consegue... O plano de trabalho do projeto, todo o plano a execução, tudo, né? A mesma coisa para o idoso, você também consegue identificar, ver todos os valores. Curitiba também é bem organizado, você consegue visualizar. É burocrático no sentido de você encontrar esse link. Então, assim, poxa, será que a minha cidade lá do interior do Piauí consegue visualizar? Pode ser até que não sei. Algum município que nem tenha fundo, né, Mariana? Tem alguns que não tem fundo, não tem essa organização. E aí vai também da sociedade, né, se organizar e solicitar que seja criado um fundo ali no município, né? Enquanto isso não acontece, você pode doar para o fundo de um município próximo aqui. Mais de 50% das cidades no Brasil não tem fundo estabelecido. Isso, né? Então, é bem importante, né, conversar com a secretaria para, enfim, né, passar a ter... e isso é importante justamente até para que o governo também repasse recursos, né? Por exemplo, parte do nosso imposto também volta para a cidade, para o fundo, né, para fomentar o estatuto, seja do idoso, da criança e adolescente. Então, é importante a gente, sim, cobrar que dentro da nossa cidade tenha o fundo estabelecido. A partir desse momento em que tem um projeto que pode receber recurso, então, é essa informação que a gente precisa, na verdade, quando a gente vai perguntar para algum... a gente sempre conhece alguém que trabalha numa ONG, alguma organização, né? Então a gente pergunta, você tem algum projeto que possa receber recurso? Tenho. Aí você já conversa. Aí tem uma questão que é bem recente, que é o recurso direcionado para os fundos. Por lei é permitido, mas nem todas as cidades ou estados, né, todos os municípios estão aptos a fazer isso. Então... Curitiba já está, né? Curitiba já está. E é recente isso, né? Curitiba já está e é bem interessante porque você já consegue, por exemplo, então agora, neste momento, a gente destinou para alguma... Cliquei lá. Fundo Municipal Curitiba, né? Então, Paraná, Curitiba. Destinei lá R$100 para um determinado fundo. Ok, ele vai para o fundo. Ele não está indo para um projeto específico. Se eu quiser que vá para um projeto específico, o que eu devo fazer? Eu entro em contato com um projeto que eu quero. Eu ainda tem essa parte um pouco mais burocrática, mas eu entro em contato com um projeto e falo: oi, Rose, eu quero, né, paguei essa DARF aqui de R$50, eu quero que o meu recurso vá para o seu projeto. Tá aqui o pagamento, meus dados aqui, pronto. Encaminho para a organização. A cópia da DARF quitada. A cópia da DARF quitada. A partir desse momento, gente, a hora que você faz esse movimento de avisar a organização, ela tem essa comprovação que, poxa, a Mariana destinou para a gente, eles conseguem fazer com que esse recurso fique para eles. Então, é uma etapa ainda à parte, mas é uma forma de você direcionar, né? Agora, sim, poxa, eu não quero esse trabalho e tal. Gente, direciona para o fundo. Ele vai ser muito bem usado, né? Ele vai ser, de alguma forma, impactado na sua localidade. Né? Então, você direciona para o fundo e depois esse conselho desse fundo, que é formado por pessoas do governo local e por pessoas da sociedade civil, né? Ele é paritário, né? Então, eles vão determinar ali em comum acordo quais projetos que já estão previamente aprovados
receberão esses recursos que estão ali naquele fundo. Esse recurso vai ser dividido entre diversos projetos ali do município e do estado, Exatamente. né? E a gente vê isso funcionando muito bem, né? Especialmente quando a gente fala de criança, adolescente e idoso, né? Porque a gente sabe que a gente que trabalha muito próxima com as organizações da sociedade civil, isso falando de uma realidade de Curitiba, Paraná, que é uma realidade que é uma bolha, né, que a gente sabe que as organizações aqui estão muito bem assistidas, né, mas a gente está falando para o Brasil inteiro, né, existem muitas necessidades e por mais que esse recurso do fundo seja repassado para elas, não atende 100% das necessidades. Exato. Né? Então, mesmo assim, as entidades ainda precisam fazer lá a Noite do Pastel, buscar doação direta. Então, quer dizer, a destinação do imposto de renda não vai suprir 100% do custo das demandas de um projeto. Exato. É sempre importante a organização ter várias fontes, né, de captação, não somente dinheiro incentivado. Então, realmente, os eventos, bingos, festas, né, eles são, e acho que isso une a comunidade também. Mas é que a gente tem um potencial muito grande, né? Quando a gente fala aí de mais de 14 bilhões que poderiam chegar em projetos sociais, sociais de diversas formas, né, culturais, esportivos, e isso não acontece ou pelo medo ou pelo desconhecimento, acho que aí a gente tem um ponto para a gente trabalhar, né? Para a gente... e as organizações, elas não têm essa força, são poucas as que têm, né, essa força. Por quê? Porque você precisa ter uma estrutura, às vezes muito grande, e eu vejo muitas organizações trabalharem pelo propósito mesmo, pelo amor que fazem, né, aquilo. Então, por isso que o meu foco aqui é muito de ensinar, de tirar dúvida, de perder o medo, né, em relação a isso. Eu faço parte de organização já há mais de 15 anos, de diretoria, e eu vejo o quanto é sofrido e quanto é penoso a gente ter recurso ali. Só que é esse recurso que faz a criança no contraturno ter uma esperança, ter uma qualidade de vida que de repente ela estaria na rua. Então, assim, eu acho que é esse olhar que a gente precisa, sabe? É falar, caramba, eu tenho gestão aqui de 6, 7% do meu imposto de renda, o que eu vou fazer com isso? Talvez agora eu não consiga dar todo o meu potencial, mas eu vou começar. E aí, gente, hoje em dia, siga nas redes sociais das instituições, pesquise, comece com uma que de repente você já conhece alguém que faz. Eu acho que a grande questão é essa, sabe? É começar, ir atrás do conhecimento e não ficar alheio à informação, né? Acho que o grande ponto é essa de tirar dinheiro do bolso, de, poxa, eu vou cair na malha fina. Não, gente. Se você souber, né, que a organização pode receber dinheiro de imposto, você vai colocar a informação da mesma forma CNPJ e o valor. É isso que a gente precisa. Então, é um ato extremamente simples e que, poxa, a gente está falando aí de uma transformação social para o Brasil, sabe? Sim. E é uma forma da gente... Porque às vezes a gente não tem ali o dinheiro, né? A gente sabe que está todo mundo num aperto agora, essa situação econômica que não está fácil, né? Não tem um dinheiro para doar, né? Tirar do meu orçamento para doar. Mas tem esse recurso que está sob a sua responsabilidade, está sob a sua guarda e que você pode decidir para quem destinar, né? É bem importante, bem importante. E agora, por exemplo, é o momento que, poxa, então, vou começar com R$50? Ótimo. Começa agora, porque logo já vai vir a restituição, né? Então, não vai dar A hora que você receber essa restituição, pega esses 50, talvez mais uns 50 e faz o ano que vem. E aí você vai fazendo você vai perdendo talvez esse medo e também fazendo com que, né, pouco a pouco você vai destinando esse valor. Mas assim, eu acho que esse é o ponto de começar, sabe? Agora é o momento, assim, sabe? E o ano passado, por exemplo, que a gente teve, né, a questão, por exemplo, do próprio Rio Grande do Sul, a gente entende, e eu vejo como o Brasil, ele é gigante de coração, né? E eu acho que era uma forma também de ajudar. Então, as pessoas, por exemplo, poxa, eu não vou conseguir tirar, às vezes, eu vou doar, eu vou comprar isso, aquilo, mas muitos projetos poderiam também ter recebido recurso de imposto de renda na época. E serem colocados agora na declaração e poder restituir. Porque foi bem na época até da declaração, né? Nós fizemos aqui na Uninter uma campanha, nós conseguimos arrecadar e encaminhar mais de R$200 mil em produtos, em
alimentos, material de higiene, né, com a ajuda de toda a comunidade, né, para cada R$1 que foi doado pela comunidade, tanto a comunidade acadêmica como a nossa grande comunidade em geral, para cada R$1 doado, a Uninter doou R$2. Olha que legal. E a gente conseguiu fazer uma ação bem interessante. E a gente está agora, nesse momento, com uma campanha intensa com nossos colaboradores também, para que destinem o imposto de renda da pessoa física, né? Legal. E esse programa aqui tem muito essa função, né? Eu sei que tem muito colaborador aí que vai assistir, muito aluno que vai assistir. E, gente, uma forma de você fazer até um tipo de trabalho voluntário é você encaminhar esse link desse programa que está explicando de forma tão clara e objetiva como é que essa doação pode acontecer, para que as pessoas se sensibilizem e percam esse medo que não tem nenhum fundamento, né? Exatamente. Para fazer essa destinação. Às vezes a gente não tem o nosso. Ah, mas eu recebo aí um valor que eu não declaro imposto de renda. Ok, mas você pode, 2 cliques ali, encaminhar esse programa para alguém para sensibilizar. Exato. E lembrando que é para quem declara no modelo completo. Sim. Né? Então, mas eu declaro no modelo simples, né? No simplificado. Mas talvez agora declare no modelo simplificado. Porque a gente sempre vê ali, né? Qual é o mais vantajoso. Então, assim, acho que a informação ela é importante porque a gente sempre conhece alguém que vai destinar no modelo completo ou a gente, em algum momento, vai passar. E essa é uma informação que não consta no currículo, por exemplo, de cursos. Aí a gente está falando de contábeis, de administração, de direito, que isso vai muito do próprio profissional ali ou daquele contato, né, que ele vai ter. Exato. Então é bem importante essa disseminação também entre os estudantes, né, sobre esse conteúdo, de que é sim possível, para não colocar o medo, né? Então quando o contador for... se você destina, né? É só falar para o contador, fala, olha, eu quero destinar potencial máximo, ou veja quanto eu posso destinar e eu vou destinar um valor, indica a instituição, às vezes até o próprio contador já tem alguém ali que ele ajuda, ou enfim, possa indicar. O que não falta é instituição para receber. Sim. Né? A gente vê projeto assim que bom aprovado tem projeto muito, bom né? aprovado. Então, se você quer buscar projetos, né? Se você quer fazer essa busca, ela é um pouco árdua, não é brincadeira não, mas entra no site do Ministério do... Para agora tem que ser fundo do idoso ou fundo da infância. Então vocês têm que ir procurar nos municípios ou no estado. Mas no geral, para você conhecer os projetos, você pode entrar no site do Ministério da Cultura, do Esporte, porque tem muito projeto. Tem muito projeto bonito acontecendo, né? E que precisa do nosso recurso e tem recurso. Exatamente. E a gente também disseminar um pouco mais para o norte, nordeste, centro-oeste, sul. Sabe, a gente fazer realmente o negócio... no site da Receita, ele consta a informação por cidade. Qual é o potencial que realmente a cidade destinou para o projeto e o quanto poderia ter sido destinado. É um negócio, assim, absurdo. E lembrando, né, que se uma organização da sociedade civil não presta contas, ela fica barrada, né? Sim. Ela não pode. Tem então, que devolver o recurso. Ela tem que devolver o recurso. Então, é muito bem fiscalizado. Então, você não corre o risco de pegar ali, entre essas que têm projetos aprovados, organizações que não são idôneas. Todos que estão ali são idôneas, têm ali um histórico de uma prestação de serviços efetivo e de grande impacto para a nossa comunidade. Exato, né? Então, exatamente. é bem importante perder esse medo, que fala-se às vezes tão mal, né, das ONGs e tudo mais. Parece que notícia ruim, sim, já né, aparece muito mais, né? Mas assim, eu digo para vocês que a maioria esmagadora das organizações da sociedade civil no Brasil são idôneas, são corretas, são honestas. Pena que às vezes é a notícia ruim que chega mais rápido e dissemina. Mas assim, né? eles são obrigados a devolver Sim. o valor, né? Então assim, não cumpriu com o projeto. E lembrando que é uma verba com um projeto onde tem um começo, meio e fim. Então não é uma verba que vai chegar lá para recurso livre da organização. Sim. É um projeto que vai chegar para, por exemplo, no caso de esporte, é comprar 10 bolas, é contratar X professores, é comprar, enfim... Não é para comprar 12 bolas. Se comprou 12 bolas, vai ter que tirar do bolso da organização ou vai ter que devolver. É exatamente o que está escrito no projeto. Exatamente. Então, assim, sobrou recurso, esse recurso ele volta, ou ele volta para o esporte, ele volta para o fundo, ele não fica com a instituição de outras formas. Então, isso é bem importante porque é uma verba carimbada, que ela tem que executar exatamente o plano que ela escreveu, sabe? Se eu falei que eu vou comprar bola, eu não posso, por exemplo, comprar um carrinho, Exato. né? Então, é isso, gente. É bem importante que as pessoas sejam atentas a isso e percam esse medo, né? Tem muito projeto sério, muito projeto bom, passando dificuldades. Tem organizações da sociedade civil que estão fechando por falta de recursos, né? Então, que você esteja atento aí àquilo que você pode, de fato, fazer. Né? E eu acho que é interessante comentar que
o governo, ele já entende, quando ele cria a lei de incentivo, ele já entende que ele não tem condições e capacidade de atender todas as nossas exigências e né, questões sociais que o Brasil precisa. E aí ele fala assim, pessoal, eu preciso de vocês. Me ajudem, né? Me ajudem. E aí cabe a gente esse papel, de fato, de, eu vou destinar ou eu vou deixar com o governo. Então, não tem problema deixar com o governo, só que não necessariamente esse recurso que vai para lá vai voltar para desenvolvimento social. Então, a gente tem que ter ciência que, daí eu entendo que quem nunca destinou e não tinha conhecimento, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente tem conhecimento, que esse é um recurso que você tem gestão, e que a partir de agora você pode fazer a diferença, aí... Virou missão. Aí vira, exato, aí é cada um com a sua consciência, de falar, poxa, eu posso ou não posso, né, impactar mais gente, sim, né, enfim, sim. Então acho que é e essa quando virada. A gente tem uma consciência clara de que nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, a gente até cobra com mais propriedade, né? A gente cobra com mais propriedade. Sim. Então, acho que vale a pena. E aí, pensando aqui muito nos alunos de ciências contábeis, né? Os alunos, nossos futuros contadores. Precisamos muito deles. Precisamos muito. Então, quem sabe aí até fazer algum trabalho nesse sentido, né? Use esse programa para levar essa informação aí para outras pessoas, né? Compartilhe esse conteúdo também, né? Curte para que ele possa chegar a mais pessoas, que nós estamos agora bem no momento em que as pessoas podem ouvir e seguir o passo a passo ali que a Mariane explicou para fazer. Mariane, você tem um site, né? O Efeito Social. Está E-Social lá, né? Tem um pontinho, de efeito social, que ajuda as pessoas também nesse movimento, né, de destinação. Você quer falar um pouquinho sobre esse trabalho que você faz? Claro. Então, o site, né, www.efeito.social. E no site, a gente tem um blog lá escrito bem passo a passo, como destinar. Então, como eu faço para destinar? Então, né, de repente, não anotou aqui, enfim. A gente tem um blog que ele conta todo o passo a passo. E eu acho que essa missão para a gente tem sido bem importante. A gente tem conversado com várias empresas, onde a nossa missão é levar um workshop de impacto para os funcionários, justamente por isso, quanto maior o alcance que a gente tiver em ensinar as pessoas, a gente cumpre o nosso propósito, né, de levar e falar, poxa, eu não sabia, vou começar. E aí, de repente, a gente começa a ver esses números mudando, né, esse impacto acontecendo, esse recurso chegando. Não é da noite para o dia, a gente sabe, mas então a gente está lá, né, se quiserem tirar dúvida, podem escrever para a gente está bem aberto. Nosso e-mail também, contato@efeito.social. E nossa missão é essa, né? Fazer com que mais pessoas físicas destinem imposto. Então, vocês vão ver que é bem simples, não morde. O leão não morde nesse caso. O leão não morde nesse caso, né? E assim, a gente sabe que a pessoa jurídica, né, já tem né, uma quantidade maior de empresas que estão mais conscientes, já fazem essa destinação, né? Apesar que ainda temos uma estrada aí a percorrer, tem bastante, né? Bastante coisa ainda para ser conquistada, né? Mas já tem um número um pouquinho maior, né? Mas as pessoas físicas, de fato, é algo que a gente fica até com pena, né? De ver todo esse recurso ali indo, a gente não sabe nem onde é que ele está sendo aplicado, né? O ano passado, o potencial seriam 16 milhões de contribuintes que poderiam destinar, que totalizam esse valor, né? De 14 bilhões, 14,8. 16 milhões de pessoas físicas contribuintes que declaram o modelo completo que podem destinar. Certo. Apenas 200 mil destinaram, né? Desses 16 milhões de contribuintes. Gente, 16 milhões de contribuintes. 200 mil pessoas destinaram. É bastante? Mas a gente ainda pode chegar muito mais. Então, a gente tem um caminho muito grande para percorrer. Seja em cursos, seja através de universidade, né? Eu também sou da academia, gosto de fazer esse tipo de pesquisa de investimento social, seja através de empresas, seja através da própria organização. Acho que o importante é levar esse tipo de conteúdo, né? Então, assim, gente, é do imposto devido que sim ou sim a gente deve para o governo. E é desse imposto que o governo abre mão, né? E aí a gente pode destinar um percentual. Então, fiquem bem tranquilos. Quando a gente pega, né, aquele recibo da nossa declaração do ano passado, tem um campo lá que é imposto devido. Desse valor do imposto devido, a gente pode calcular ali 7%, que seria, né, podendo destinar tudo, ou 3,3%, aí a gente faz o cálculo, mas é percentual em cima desse valor.
Então, e aí o restante o governo fica com ele, né? Ele fica com Sim. 90 e poucos por cento. Então, acho que essa é a principal mensagem, que a gente precisa entender um conceito, é matemática, né? É mais ou menos ali, mas Sim. às vezes a gente é tão receoso de querer escutar e de aprender, porque falou a próprio nome, imposto, né? É algo que é algo você não tem ali escolha, que você né? não tem escolha. E a gente, como bom, né, brasileiro, ali a gente fala, poxa, eu não quero nada que é imposto na minha vida. Então a gente às vezes fecha o ouvido e fecha os olhos, né, para algumas ações que são simples e que podem realmente impactar. Então, convidar, né, todo mundo para fazer Todo esse mundo para fazer. E, novamente, os nossos alunos aí de administração, da área de negócios, né? Nossos alunos de ciências contábeis, por favor, gente, divulguem esse conteúdo, ajudem o máximo de pessoas a terem o conhecimento de que eles têm esse recurso na mão deles, que pode ficar no seu município, pode ficar no seu estado, para melhorar as condições de vida nesse momento de idosos e adolescentes, né? A gente vê tantas, até em Curitiba, há pouco tempo atrás, tinha uma entidade que cuida de idosos aqui com falta de alimentos, em Curitiba, né? E aí a gente conseguiu fazer uma campanha, ajudar de alguma forma, mas, gente, isso pode se converter em muitos benefícios para essas pessoas, né? Em algo que talvez você ali não consiga tirar do seu bolso, mas esse recurso pode ser destinado. Então, é algo que no começo talvez tenha um pouquinho de medo, como a Mariana falou, vai fazendo devagarzinho, né? 50 aqui, né? R$100 ali, e daqui a pouco você vai ver que é muito simples e não precisa ter todo esse medo, né? Que dá tudo certo. O ano, até um outro dado bem importante, assim, o ano passado, a gente falou, né, em 97%, mas é uma média aí dos últimos anos, a gente está falando, o ano passado foi 1,56% da população destinou. Poderiam ter deixado. Meu Deus, 1,56%. É assim, ou seja, né, menos de 2% da população. Sim. Então, esse alcance, né? Talvez a gente, talvez entender e mapear. Saiu uma reportagem recente, até foi aí que a Efeito Social ela ganha corpo enquanto empresa mesmo, enquanto startup, que a gente, né, está modelando alguns produtos, que é desburocratizar um pouco isso. Como que a gente, né? Claro, então a gente depende um pouco aí de advocacy, a gente faz um pouco disso, de tentar desburocratizar um pouco isso, mas na medida do que a gente consegue, né? Então, assim, agora é extremamente simples. Poxa, entra lá, ficha de declaração, doação diretamente na declaração e faz a sua destinação. Já vai estar o valor ali. Então, assim, não tem empecilho de, mas quanto eu posso destinar? Eu não sei o valor. O cálculo está ali na declaração. Então, acho que é um bom momento para começar. E lembrar de pagar a DARF, gente. A Receita não vai fazer débito na sua conta. Exato. Pague a DARF. Exatamente. Né? Então, eu acho que é bom start, sabe? É um bom começo. O pessoal se juntar, às vezes, para também destinar para uma única instituição. Por quê? Porque também, se ela não atinge os percentuais mínimos que exige, então, algumas leis exigem 20%, 30%, aí depende ela não consegue startar o projeto, iniciar. E, então, acho que essa junção, né, de força mesmo das pessoas para poder destinar, eu acho que é bem importante. Então, se uma organização ela fez lá um projeto de R$100 mil e ela não consegue captar um mínimo ali, ela perde esse dinheiro. Ela perde não, vai para o fundo, Fica né? com o fundo. Fica com o fundo, porque ela não conseguiu chegar num valor que seja o suficiente para iniciar o projeto. Exato. Então, a mesma coisa se for do governo, né, foi do esporte, ele volta, ele vai para a causa. Então você pode ficar tranquilo aqui. Talvez não vá para aquele projeto, mas ele vai para a causa. Exato. Com certeza. Porque às vezes a gente fica preocupada, né? Poxa, eu destinei e o projeto não aconteceu. E aí, o que aconteceu com esse dinheiro? Não, esse dinheiro ele vai ser destinado para a causa, né? Então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Só não vai exatamente acontecer aquela previsão, aquele projeto, mas a causa está garantida. Então, por isso que é importante, né, a gente... Qual que é a causa que você defende? Né? O que toca teu coração? Porque aí a gente também passa a seguir aquela instituição na rede social. Às vezes tem um mutirão de voluntariado naquele final de semana, aí você... Pode ser um final de semana, né? Uma manhã de sábado, no ano todo, de repente... Assim, a gente começa a ajudar sempre como a gente pode. Sim. Né? E eu lembro quando eu era adolescente, eu comecei assim. A gente se juntava em algumas amigas e a gente ia em alguns lugares
Quando a gente ia em lar de idosos, eles querem muito falar, contar Sim. a história da vida. Então a gente ia muito para ouvir e aprender, obviamente, com eles. E quando eu ia para a instituição, né, às vezes orfanatos, eu ia brincar, né? Então a gente jogava bola, brincava no parquinho, então tinha essa carência aí do... Sim. Então eu acho que daí depende muito de cada um, né, de como se move. Tem gente que prefere, poxa, eu não gosto de me envolver assim. Mas tá aqui também o meu imposto. E tem tantas formas, né, de você ser voluntário hoje, né? Como eu falei, até compartilhar esse vídeo aqui também já é algo que já vai impactar positivamente aí, né? Tem uma empresa que eu acho muito bacana aqui em Curitiba, que ela é uma parceria tão profunda que os funcionários também destinam. Mas os próprios funcionários, por exemplo, do RH, né, vão na instituição ensinar, por exemplo, como é fazer um currículo para os jovens. Como é um comportamento numa vaga de emprego. Sim. Então, às vezes, sabe, pode ser dentro da nossa competência, pode não estar, então depende. Mas é isso, cada um ajuda com o que, sabe, efetivamente consegue, pode. Mas se cada um pensar, eu garanto que a gente tem histórias de relato de pessoas, nossa, porque eu fiz o currículo dessa forma, consegui uma vaga e isso mudou minha vida. Então a gente tem a vida de uma família, né? Muito. Eu também, quando adolescente, a gente fazia o aniversário das crianças de uma instituição de acolhimento da cidade que eu morava, lá no interior de Minas. E aí, uma vez por mês, a gente arrecadava ali com a nossa turma, levava um bolo, cantava parabéns, fazia um aniversário das crianças do mês. E ali eu comecei, então, a me engajar, né, com o trabalho voluntário, e hoje eu sou gestora do Instituto IBGPEX, né? Então, assim, o voluntariado, a gente sempre fala, nós temos um programa de voluntariado aqui também no Grupo Ninter, né, que também está sob a gestão do Instituto IBGPEX, e a gente incentiva muito, a gente tem um trabalho muito bonito também com o Pequeno Cotolengo aqui, a gente incentiva os nossos alunos que façam trabalho voluntário, até porque ajuda em horas complementares aí para finalizar, né, a graduação. Então, o trabalho voluntário, ele te abre portas que você não imagina, né? Quem sai ganhando é mais o voluntário do que aquele que foi atendido muitas vezes, né? Sim, nos preenche, né? De uma forma... Sim, é tanto a questão emocional, né? De saúde mental também, que é hoje tanto falado, né? Eu acredito que o voluntariado, ele pode ajudar muito nessa questão também, quanto para você colocar isso no seu currículo, né? Aquela coisa, estou estudando, não tenho experiência nenhuma. Mas como é que você vai elaborar um currículo se não tem experiência profissional nenhuma? O voluntariado pode trazer essa experiência profissional. Exatamente. Então, a gente incentiva muito e os nossos alunos aqui são muito adeptos, a gente tem muito relato também de alunos e colaboradores do grupo que fazem trabalho voluntário, né? Então, é muito bom e realmente transformador. Mariana, olha só, a gente conversou e o tempo voou. Verdade. Né? Então, eu quero te dar aí uns minutinhos, né, para você dar seu recado final, suas redes sociais, repetir o endereço do seu site aí para quem não conseguiu anotar, né? Legal. E como é que a gente encontra você? Pessoal, então eu quero agradecer, né, fortemente. E assim, a mensagem que eu acho que para mim o principal começa, né? Começa do jeito que você, com os recursos que você tem. Seja voluntariado, então nesse sentido de seja transmitir essas informações para alguém que sabe, seja começar financeiramente, colocando a sua declaração, poxa, já fiz a minha declaração, não tem problema. Então, destina ao longo desse ano, para o ano que vem você conseguir declarar. Começa de alguma forma a se envolver, que você vai ver que não só o nosso coração, né, ele enche, mas a gente vê a transformação na ponta também. Então, o que você puder compartilhar, eu fico à disposição, né? Então, nosso e-mail da Efeito é contato@efeito.social. O nosso site, né, podem seguir também nas redes, é Efeito Social, tudo junto. E agradecer, né, de coração, assim, para a gente poder levar isso para o maior número de pessoas, de empresas, de estudante. Eu sou uma eterna estudante, então eu acho que a gente ter essa oportunidade de conversar com estudantes, né, e que eles sejam, né, instrumentos poderosos de transformação também, porque ou já são profissionais ou serão profissionais do futuro. Eu acho que a gente precisa de pessoas com esse olhar, né, um pouco mais voltado para o social, mas para um social sustentável. Então a gente precisa fazer com que esse recurso, esse dinheiro, ele flua na nossa sociedade, né, o mais perfeito possível. Então fico à disposição, qualquer dúvida encontra LinkedIn, então em todas as redes aí sociais também para tirar dúvida. Muito bom, Mariana, muito obrigada. Deu uma aula para a gente aqui sobre destinação fiscal, né? Muito obrigada por ser tão generosa e compartilhar o seu tempo, né?
e todo o seu conhecimento na área aí para que a gente possa tentar fazer um pouco mais, né? Parte, fazer né? a nossa parte. Exatamente, que nunca é pouco, gente. A gente acha que é pouco, mas nunca é pouco. Não, então, assim, acho que esse é o ponto, sabe? Se cada um se comprometer consigo mesmo, de fazer o que pode. No final, somando tudo, a gente chega lá, né? Chega nos 14. E aquilo, né, gente, que a gente sempre fala, você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Não tem como a gente ficar cobrando do governo, do vizinho, o outro é rico e faz, alguém vai fazer, alguém é você, né? Então, a gente espera que essa conversa que hoje possa frutificar aí para você e que você possa ter, né, ser despertado para esse tema que é tão importante e, de fato, tão transformador. Tá? A gente vai ficar por aqui hoje no nosso programa. Eu desejo que você possa compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder, para que a gente consiga criar aí uma onda do bem em todo o Brasil, nesse momento de declaração do imposto de renda, que não é lá a melhor coisa a se fazer, a gente sempre torce o nariz, reclama, mas tem que fazer, né? Se tem que fazer, então vamos pelo menos aí tentar transformar o mundo um pouquinho de cada vez. E quando a gente se der conta, a gente atendeu o nosso objetivo, tá bom? Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui e até o próximo programa Impacto e Propósito.